fato que nós vivemos numa sociedade preconceituosa e que nos impõe padrões que é difícil de atingir. E como ser dona de si, dona da sua vida, com tanta falta de autoestima? O Brasil hoje lidera números mundiais de depressão e quando a gente faz um recorte nesse número de depressão e ansiedade, as mulheres são 1/3 desse número. A gente precisa falar de amor próprio e autoestima. Afinal, ninguém segura, uma mulher segura. Esse é o tema de hoje e eu tô com as minhas convidadas aqui, amor, que olha, a gente tá transbordando amor próprio nesse estúdio. Eu vou apresentá-las. Tá aqui na minha frente a Dandara Lanzini. Dandara é stylist, figurinista, produtora de moda. Tem um amor por si que você vai ver. Já viu porque ela tá sentada aqui hoje. E Verônica Brito, que é mentora para mulheres, modelos de postura e pose. Ela é modelo, é influencer de autoestima. E você já deve ter visto ela aí em algum reality, eu acredito, certo? Sim. Eu assisto sempre. Meninas, prazer, obrigada pelo convite, obrigada mesmo. Olha, Dona é um espaço para a gente falar com as mulheres, é o nosso encontro semanal, é aquela amiga terapia, sabe aquele conselho de amiga? Você fala assim, mana, vem aqui que eu preciso te falar o que tá acontecendo. É o café com fofoca. É o café com fofoca, amor. Olha, eu quero começar o nosso papo de autoestima, assim, perguntando para vocês, autoestima, a gente aprende, a gente nasce com, assim, você nasceu ali que você falou, opa, aqui ninguém segura, é uma construção ao longo do tempo. Como é isso para vocês? Vê. Eu costumo dizer que a autoestima ela é uma construção mesmo, a gente não nasce com isso, né? E ainda mais assim, como mulheres pretas, com o decorrer da nossa vida no começo, infância, adolescência, a gente encara muitos desafios. Eu encarei muitas questões nessa época e isso faz com que a gente tenha várias inseguranças para a vida, para trabalhar, para se relacionar, então se reconhecer, né, no espelho, começar esse processo de autoconhecimento é a base para a autoestima. Então a gente se reconhece, olha no espelho, vê o que melhora, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, mas também é uma questão interior. Então eu costumo dizer assim, eu vou dar um exemplo da minha vida. Tá. Eu sou uma mulher careca, né, vocês podem ver. Estilosíssima. Muito obrigada. Careca, platinada, e eu uso esse cabelo já há muitos anos. Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida em relação à autoestima. E eu cortei, eu estava mais ou menos com uns 25 anos, né? Tô com 32 anos agora, então já faz 7 anos. E esse processo foi um divisor de águas na minha vida justamente em relação à autoestima. Porque eu sou modelo, como você, né, como eu tô aqui já com o pessoal, e eu trabalhava com moda já desde os 15 e eu usava cabelo de aplique. Por que eu usava os apliques? Porque os apliques não era uma questão que, é porque eu queria, mas é porque eu era mais aceita dentro dos trabalhos. Então eu chegava numa agência, eu era melhor recebida, tinha mais trabalhos para mim com aquele aplique. E ele era um cabelo cacheado. Dentro de um padrão imposto. Dentro de um padrão, entende? Então o meu cabelo natural, ele era bem crespo. E naquela época, a gente tá falando de mais de 10 anos atrás, no momento da moda, ele não era bem visto, aceito. Então eu usava aquele cabelo para poder trabalhar, para poder estar naqueles espaços que eu sempre sonhava. Mas eu olhava aquilo, eu sofria para colocar, porque naquela época não tinha as laces, as facilidades de hoje em dia. Era costurado lá nas tranças e tal, tinha toda uma técnica. E eu sofria bastante até, mas eu não queria saber, eu só falava para a cabeleireira, bota mais, eu quero bem grandão, bem cheio, e é isso. E aí eu fui passando o tempo com esse olhar que eu comecei a ter sobre mim, que aí eu entrei na fase adulta, meus 20 e poucos anos, eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, não tá fazendo mais sentido para mim esse cabelo, dói para colocar, não é um cabelo que cresce na minha cabeça, eu fico colocando para agradar as pessoas, agradar uma sociedade, agradar as agências, e eu não estou me sentindo bem. Quando você se coloca num lugar de agradar o outro, aí isso pesa. Porque o dia que você quiser colocar por você, tá tudo bem. Porque tá você tudo quis, certo, né? Exatamente, porque se a gente vai toda vez tomar nossas decisões em relação às expectativas da sociedade, culturais, do outro, a gente vai contramão de nós mesmos. Né? Então, eu tava me sentindo nessa fase. Então, eu decidi cortar o cabelo. E aí,
Eu lembro que eu comentei com algumas amigas, falei com algumas pessoas, e eu lembro que todo mundo falava, não. É um espanto, né? Tá Porque você tá o quê? doida? Tá fugindo do padrão, né? Você tá Tá fugindo todo do mundo padrão. indo aqui pra direita, você fala, opa, não, pensa um pouquinho, eu vou pra lá. É, né? exatamente. E aí todo mundo se espanta, né? E aí eu entendi naquele momento que era uma questão muito pessoal. Sim. Então não dá pra você ficar compartilhando, porque se você ficar falando com um monte de pessoas, você vai vir um monte de opinião e isso vai bagunçar a sua cabeça. Então eu falei, bom, vou guardar isso aqui pra mim e o dia que eu tomar a atitude, a decisão, eu vou lá e corto. Aí dentro disso fui buscar referências, fui olhar pra ir, né, e me imaginando. Eu lembro que eu puxava o cabelo todo pra trás e ficava, ai, será, gente? Ai, e tal. E fui nesse processo que demorou alguns meses até cortar. E a partir do momento que eu cortei, eu tive apoio na época, falando de ninguém, eu tive apoio de uma amiga e da minha mãe, né? Que também, ela também cortou o dela pra me apoiar. Ela já usava o cabelo mais curtinho, mas ela também cortou. Não acredito nisso, dá outro episódio. Mães de donas mães sentadas nesse sofá, isso dá outro episódio. É, Dona Vera é demais. Ela sempre me apoia em tudo na vida, assim. Então foi uma construção, né, Vê? Não tem, tá vendo? Pra ver... Teve um momento, e eu acho que é muito isso, e a gente tem que entender o nosso momento, né? O momento que a gente consegue entender sobre a autoestima, sobre quem somos, o que viemos fazer aqui. A Danda também tem uma história de carequice, me conta. Tem. Eu raspei a cabeça a primeira vez em 2014. Eu tinha feito uma promessa pro meu TCC. Eu sempre gostei de cabelo curto, né? Foi engraçado porque desde criança eu gostava de cabelo curto. Então, todas as vezes que eu ficava com o meu pai, eu acabava voltando para casa e minha mãe ficava maluca. Porque minha mãe vem de uma geração que meninas, principalmente uma menina negra, tinha que ter um cabelo comprido, um cabelo maior. E sempre foi uma coisa que eu gostei. Então, eu já tinha feito. E eu lembro que quando minha mãe chegou na banca do TCC, eu tava careca. Porque eu tava a tarde inteira na faculdade, eu já tinha o cabelo curto. Eu já tinha o cabelo estilo de Gracie Jones quando a gente desfilou. Sim. Inclusive, eu tinha aquele cabelinho batido do Gracie Jones. E aí, no dia do TCC, eu falei... quer saber? Eu já tinha feito a promessa mesmo, eu falei, vamos lá. Mas aí a autoestima, ela já tava num grau, num nível, né? Que você falou, ok, eu vou lá, eu corto e eu tô aqui assumindo o Eu acho meu que gol. quando a gente fala de autoestima, é muito importante fazer um recorte racial. É muito importante. A gente vive numa sociedade com um padrão eurocentrado. E aí, quando a gente faz esse recorte racial, não tô só falando sobre pessoas de raça negra, a gente também precisa lembrar sobre... sul-americanos, a gente vai falar sobre o pessoal oriental, sobre os africanos. Existe uma pressão muito maior e eu vejo de hoje em dia que ainda dentro desses subgrupos existe uma outra pressão de nicho dentro deles. Então, isso que a Verônica falou é bem importante. Ela colocava um cabelo para agradar as agências e mesmo hoje, eu acho que 10 anos depois, ainda acontece muito isso. Seu cabelo é mais aceito, você é um cacho largo. A gente vê os orientais se mudando o tempo inteiro. As meninas fazem nariz, boca, porque todo mundo tem Fazem que ter... até olho, né? Todo mundo tem que ter aquele padrão K-pop, que você parece meio que um mangá. Então eu acho que culturalmente, infelizmente, a gente ainda está muito preso a essa questão toda de uma beleza europeia. Então você precisa ser branco, loiro, de olhos claros, o seu cabelo precisa ser XYZ. Se distanciar, se desconstruir e a gente ir saindo dessa curva ainda é muito complicado, sabe? O mercado ainda exige isso muito da gente. Então, muitas vezes, você até tem... Hoje, eu acho que a gente vive uma geração que as famílias vivem outra era. Nós somos a geração que estamos sendo pais. A gente tem muito acesso à informação hoje. Então, a gente consegue também ter histórias reais, de pessoas reais que você se identifica, né? Eu acho que o Dona tem esse propósito da gente falar, vem aqui, não é só você que tá passando por isso. É que tá uma barra hoje a gente construir a nossa autoestima com tanta influência da internet. Então, assim, a gente o tempo todo fala, não, eu tô ótimo aqui. Aí você abre um stories, né? Ou você abre uma capa de revista, alguma coisa, e é um padrão que você fala, cara, isso é inatingível. É engraçado, porque a gente dá 2 passos pra frente e 3 pra trás. Principalmente com essa situação hoje em dia, não tenho nada contra, eu acho que coisas que não nos fazem felizes, a gente tem sim por obrigação, inclusive, de mudar. Eu tô insatisfeita com o meu cabelo, tô insatisfeita com o meu corpo, tô insatisfeita... E a gente tem que correr atrás disso. Eu só acho que isso precisa ser feito de forma saudável. Sim. A gente vive uma era
Eu brinco que a desarmonização facial tá transformando todo mundo no encantado do Shrek. Você olha e todos os caras têm aquele mesmo rosto, aquele mesmo queixo quadrado. As meninas têm aquela boquinha, Sei. aquele narizinho. E aí você olha e tá todo mundo igual. Então a gente caminha pra ser livre. A gente caminha pra se amar. A gente caminha pra se aceitar. É uma luta diária se E aí- amar. Amor. E eu acho que é uma coisa que a gente também tem que ter muito nítido. O mercado é capitalista. O mercado quer dinheiro, gente. Então é óbvio. E é cíclico. Toda Porque vez. isso que a vez disse, naquele momento, esse meu cabelo não era o padrão da época. Então eu colocava o cabelão. Agora ela tá hype porque ela tá careca. E agora o estilo é você ter. Então, se você também vai seguindo uma coisa que é cíclica, você nunca é você. Não. Por Né? isso que entra esse autoconhecimento real que é de dentro para fora, né? Porque assim, não é fácil você assumir ser careca, por exemplo, numa sociedade onde as pessoas... eu recebo muitas mensagens de pessoas, mulheres lá no meu Instagram, que elas têm vontade de raspar ou têm vontade de mudar, fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes não têm coragem, por medo de não conseguir um emprego, Sim. por medo dos comentários, por medo de não ter relacionamento. Nossa, eu recebo muito disso. Será que eu vou ficar feminina? Será que eu vou né? ficar Será que feminina? vai mudar alguma A coisa? questão da feminilidade, né? É algo muito complexo. O quão você precisa ter um cabelo X, um corpo X. Sim. Se você foge um pouco disso, a gente é questionado o tempo inteiro, E né? por isso que a gente tem que saber o que a gente quer, entende? Eu bato muito o martelo nessa questão do autoconhecimento, porque quando eu cortei, eu vi alguns comentários de umas amigas assim, ai amiga, mas agora você tem que usar brinco de argola enorme, você tem que usar esmalte Ó o padrão X. chegando de novo. Você tem que estar sempre muito bem E você dentro maquiada, daquela caixinha, né? E Você tem que estar sempre muito bem vestido. E eu falava, Exato. pera, eu saí de um padrão pra vocês. Eu nem tô saindo desse, vocês já estão querendo me enviar em novas regras. Novas regras. Eu tô no meu processo e estão colocando novas regras. E são pessoas próximas que me amam, Sim. mas que vivem essa... É porque a gente Nesse tá dentro dessa sociedade. todos A nós gente estamos. vive nessa... É difícil a gente sair. Quebrar isso, Quebrar né, gente? isso. muito E essa pressão em cima da mulher, ela é... Em assim, vários nichos. ela é em vários nichos e ela é muito mais pesada. Ela é agressiva para a mulher. Porque se a gente traz... Vou trazer alguns pontos que, assim, diz muito sobre a construção da sua autoestima. Você tem uma cicatriz, né? Você tem alguma coisa... Na mulher é tipo, uau, vamos fazer... Calma, né? Olha, vamos fazer um laser, vamos tirar isso. No homem tá tudo bem. Tirou a camisa, amor, foi pra praia, tá nem aí. Nem pensou. Não, foi o que eu Passou falei. Eu acho que despercebido. são coisas que se te incomodam e você realmente não Sim. quer conviver com aquilo, tá tudo bem. Mas eu acho que determinadas coisas... Eu lembro uma passagem um dia no meu Instagram, eu tenho algumas alergias e eu tenho dermatite alérgica. Então, toda e qualquer picada de inseto que eu tiver, eu tenho uma probabilidade maior de ter queloide. Então, eu tenho várias manchinhas na minha perna, porque tudo cicatriza. E eu lembro uma vez que eu postei uma foto no Instagram, e aí uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida comentou Ai, essa era da internet. comentou na né? foto que ela tinha uma amiga que fazia procedimentos. Tipo, e vem que eu aqui, era amiga, tão vou te bonita, ajudar. que eu era tão bonita, por que eu não tirava essas cicatrizes? E aí eu falei, mas não me incomodam as minhas manchinhas. São as marcas da minha vida, é minha história. As minhas não me incomodam, mas aí, sabe, na hora eu fiquei meio assim, xinguei a menina lá no Instagram e passou. Aí depois eu parei e falei, gente, isso é muito tóxico, assim, porque pra mim não me atingiu. Eu convivo com isso e pra mim isso é muito claro que não é uma coisa... Mas eu falei, se você pega uma outra pessoa, ou até se me pega num dia que eu não tô bem, o quão isso pode impactar? É. Então também a questão de autoestima, eu acho que isso é uma questão pra todo mundo sempre estar policiado, de que muitas vezes comentários, mesmo que sem intenção, que a gente faz sobre o corpo do outro, sobre a aparência do outro, sobre qualquer coisa, eu sempre falo, deixa as pessoas. Se você não tem o que falar, Deixa se as você pessoas. não Você tem a sua vidinha, sabe? vai, não comente sobre o outro. Isso que você falou é verdade. A gente, reconstituição das partes íntimas. O dia que eu descobri que existia isso, pra mim foi o ápice. Eu falei, a Pepeca perdeu a liberdade de ser Pepeca. Ai, os partos
naturais na E aí, água. você Ai. tá entendendo que o quanto o mercado da beleza, essa indústria, ela manipula a gente, e eu sempre falo isso para as pessoas, nunca vai existir um padrão de beleza ideal, porque toda vez que você fizer todos os procedimentos e alcançar aquela beleza, o mercado vai mudar aquilo, porque o mercado precisa ganhar dinheiro, e o mercado quer ganhar dinheiro. E o mercado já entendeu que é nas mulheres que aí vem o retorno financeiro. A hora que a gente estava falando da cicatriz, me veio aqui um exemplo também do cabelo branco, né? Amor, eu tenho 41 anos, tem cabelo branco. E aí o que acontece? Se o homem tem cabelo branco, que charme. Ele é um coroa enxuto. Amor, tá com tudo em cima, né? Aqui, agora ficou charmoso. Mulher, tá envelhecendo. Vai ficar loira. A mulher envelhece, vai ficar loira, né? A gente vai botando loiro, entendeu? Não, e a mulher começam aqueles assim, às vezes, foi o que eu falei, às vezes uma própria amiga. Amiga, você não você acha não que teve tá na hora de tempo? pintar o cabelo? Exato. Nossa, amiga, você tá tão corrida que você não conseguiu pintar o cabelo essa semana. A gente não naturaliza ainda envelhecer. E não só cabelo branco, rugas. E aí a gente vive numa geração de mulheres com 60 anos que querem ter a aparência de 30. Sim. E elas vão ser canceladas, não, mas elas vão ser criticadas. São julgadas, né? Se elas tiverem 60 e assumirem os 60, e se elas tiverem 60 e quiserem parecer que tem 30. Vai ser julgada sempre. A gente estava falando isso aqui nos bastidores antes de começar, porque, assim, amor, ser mulher é um desafio, né? A gente está sempre o tempo todo ali naquele quadrantinho do critique-me. Julgue-me, né? E aí, esse ponto da Dandara é muito interessante, porque envelhecer, eu vou aceitar minhas rugas, aí eu vou pra internet. É aquela chuva de comentário, né? Tá velha, envelheceu, poxa. Né? Se você faz o contrário, você fala, não, tudo bem. Vou aderir aos procedimentos. Também é uma chuva de crítica, ou seja, a gente vai ser julgado o tempo todo. Escolha a sua batalha. Lute. Nossa, pelo amor de Deus, tá velha, querendo parecer uma adolescente. E isso tem um impacto muito grande. A gente conversou também, falou sobre isso nos bastidores. Eu vejo que as meninas estão começando a fazer procedimentos estéticos extremamente invasivos. Sim. Cada vez mais jovens. Mais cedo. Gente, uma menina de 20 anos tem uma pele mara. Não precisa, né, Vê? Com 20 anos você é a tem mais felicidade da vida. Exato. E aí, com 20 anos, o que você tá já injetando coisas e fazendo coisas? Você tá enxergando o quê? A gente percebe também que existe muito essa questão dos filtros também dos aplicativos, né, do Instagram, e aí as meninas, elas usam cada vez mais esses filtros, não conseguem gostar, eu vejo isso nas fotos, né, elas não conseguem gostar delas sem um filtro. É necessário usar um filtro que vai deixar o olho maior, o nariz mais fino. E como é que a gente faz, gente, assim, como que a gente faz para construir essa autoestima, assim, das mulheres que estão nos assistindo, a tentar ter uma vida mais leve, mais, sabe, de mais autoaceitação? Eu entendo que é um processo e que cada uma, né, a gente entendeu que cada uma tem aí esse seu processo de entender quem é, de autocuidado. Comigo veio muito com a maturidade, mas eu vejo umas meninas jovens, acho que não tem questão de idade. Comigo veio, eu aprendi depois na dor, no amor ou na dor, né? Mas eu brinquei com há 2 filhos atrás, eu não era assim. Sim. Não, eu lembro, assim, da minha época de adolescência, nasceu uma espinha, não saía de casa, né? Porque tinha assim, e gente, nem tinha Instagram, hein? Né? Mas a gente já vivia uma pressão de outras maneiras. Já tinha ali uma pressão de padrão de beleza, de você estar sempre bonita e tal. Então eu fico pensando, como que a gente transforma, como que a gente faz, buscar se entender, eu acho que se conhecer. A escola é a fase mais cruel da vida de qualquer pessoa. A gente aprende mesmo passando, né? Quando você entra assim, da 5ª série até o 3º colegial, eu não sei... Talvez para você, eu acho que a Verônica talvez vai até concordar comigo. Da 5ª série ao 3º colegial, para uma menina preta, é uma fase que ali você vai ver vários altos e baixos. E geralmente, eu acho que quando você sai do ensino médio e você se joga na vida, você sai desse ambiente escolar, você vai conhecer outras pessoas e você vê que não está limitado àquilo. E eu, por exemplo, entendi que eu era uma pessoa bonita quando eu saí da escola. Eu estudei numa escola de freira, um colégio particular. Então,
Que tinha um padrão sempre estabelecido tinha ali. aquele padrão. Você se reconhecia nas suas amigas? Eu sempre tinha pouquíssimas. Eu lembro que na minha escola inteira, assim, tipo, era uma escola enorme, um colégio de freira cheio de alunos. E se a gente tinha 10 alunos negros juntando todos, era muito. Então eu lembro que quando eu saí do ensino médio, eu tive uma adolescência, assim, me questionando, apesar de eu já ter uma família que me incentivava e me empoderava em alguns quesitos. Tanto que a primeira vez que eu trancei o cabelo, eu ainda estava na escola. Foi difícil, mas os meus pais apoiaram e tal. Mas eu lembro que quando eu saí do colégio e eu comecei a ir para outros lugares, outros rolês e festas e conhecer as pessoas, eu falava, eu sou interessante. E aí, as primeiras vezes que alguém falou para mim, você é muito bonita, eu sou muito bonita. E aí deixa eu assumir, né? Deixa eu me vestir disso, assim. E uma coisa que eu sempre falo, você falou como a gente traz isso. Eu acho que quanto mais as pessoas com que você convive são parecidas com você, mais fácil você se identificar e você se entender. Isso eu digo racialmente, culturalmente, classe social. É muito mais fácil para você se entender e se identificar se você está ali dentro de uma comunidade que as pessoas são parecidas com você. E eu acho que isso a gente tem que aplicar na nossa vida em redes sociais também. Eu não tô falando, você só vai seguir pessoas iguais a você. Não, mas se eu só seguir blogueiras extremamente magras, modelos, milionárias, cheias de dinheiro... Cheias de suporte estéticos e pessoas. Eu converso muito isso com amigas minhas. A minha irmã é mãe, com amigas minhas que são mães. E a maternidade é outra coisa extremamente cruel na autoestima da mulher. As pessoas passam... Todo mundo quer, a gravidez é linda, as pessoas te cobram de ser mãe, então a maternidade é maravilhosa, você precisa ser mãe. Você vai comer outro bolinho? Amor, você não voltou o peso ainda? Eu acho que você tem que tomar cuidado. Quantos quilos você já engordou? Sua barriga tá muito grande, você não acha? E aí a criança acabou de sair, sua barriga ainda não voltou, né? Quantos quilos você engordou mesmo? E aí tem uma pressão para que a gente vê mulheres, e essas mulheres grávidas, você acabou de parir ali o seu filho. Você ainda tá ali, num momento que você está se entendendo com ele enquanto amamentação, seu corpo mudou extremamente, tem hormônio. Você abre seu Instagram, você segue a Gabriela Pugliese, você segue modelo fitness, você só segue gente muito diferente da sua realidade. Aliás, a VTube tá fazendo uma... VTube, mãe de 2, porque é uma maternidade real, né, gente? A Dandara trouxe um ponto que eu não tinha pensado nisso. A mulher... Então a gente tem, olha só, corrija-me se eu estiver errado no meu raciocínio aqui, nosso bate-papo. A gente tem a construção da nossa autoestima ao longo da nossa vida, como pessoa. Mas a mulher, a cada maternidade, o prédio desaba, vrum, e aí você tem que ir de novo, amor, junta os caquinhos, e constrói de novo. A cada maternidade, porque não tem como. Você está toda mexida ali no hormônio, né? Você já está... E o espelho, né? Você tem, amor. Junto com a gravidez vem a celulite gestacional. Ela tem até nome. Já deram nome pra ela, porque ela existe. E não só a maternidade, mas assim, a gente sabe que depois dos 28, 29 anos, nosso organismo, nosso metabolismo não é o mesmo. Então, quem aqui depois dos 29 anos... Eu lembro que eu comprava uma calça jeans, eu ia comprar uma calça jeans pra sair, só tinha 38. E eu tava usando 40, eu falava... Até sexta-feira eu vou entrar nessa calça. Eu só vou aqui tomar só um líquido. Comprava a calça. O padrão! De hoje em dia, se eu resolver comprar uma calça 38 e resolver que eu vou entrar nela, ela vai ficar lá, essa calça. O nosso metabolismo mexe. E a gente passa a ser cobrada também, depois de uma certa forma, de você engordou, você tá um pouco maior. Então, eu acho que a questão da autoestima não é só uma construção momentânea. A autoestima é uma construção ao longo da sua vida, de aceitação, de fases que você vai passar. Eu sempre tive altos e baixos com a balança. Eu lembro que durante a pandemia, logo no começo, eu cheguei nos 104 quilos. Ansiedade, depressão, o mundo se acabando, a gente não saía, e aí eu fui atrás. Tava todo mundo mal, né? Um só disfarçava o melhor do que os outros, mas tava todo mundo em pânico. Quando eu fui procurar endócrino, o personal, todos os profissionais que podiam me ajudar, o meu personal teve uma conversa muito, muito incrível comigo, que ele falou, você precisa entender que hoje você tem um outro metabolismo,
Você tem uma outra idade diferente, seu corpo vai reagir de maneiras diferentes, seu processo de emagrecimento vai ser um processo diferente. Não tô falando para você se contentar com o que aconteceu. Porque quando a gente tá aqui, às vezes a gente tá falando de autoestima, o pessoal fica assim, isso gera as pessoas a ficarem acomodadas. Ninguém tá falando que você precisa aceitar algo que te deixe infeliz. Quando a gente fala em relação à autoestima, não é a aceitação de coisas que te deixam infeliz. Então, ninguém aqui é contra procedimento estético, ninguém aqui é contra você mudar seu cabelo, você mudar suas roupas, ou você buscar melhorias. Quando a gente fala de aceitação, de amor próprio, de autoestima, é também essa construção que ao longo da sua vida você vai sim envelhecer, você vai emagrecer, você vai engordar. E não fazer nada imposto pode ficar pelo doente. Outro. Você pode ficar doente. Você pode, tá tudo bem, gente. A gente não tem uma obrigação, eu acho, de estar 100%. E eu acho que a autoestima, eu tava comentando isso, quando eu era careca, tinha dias que eu acordava e me achava linda. E tinha dias que eu acordava e virava no espelho e falava... Existe, não é todos os dias que a gente vai acordar bem e maravilhosa, né? Existe autoestima, é importante pensar na autoestima em vários momentos da nossa vida, como a Danda falou, né? Vou dar um exemplo, quando eu era modelo no início da minha carreira, eu sonhava em ser modelo fashion. Então, queria estar nas passarelas e tal. Só que eu não entrava dentro do perfil fashion ali por causa do meu corpo. Então, eu era magra, mas eu tinha quadril. E aí eu entendi, depois de muito tempo, que eu precisava ir trabalhar dentro do perfil que eu era melhor recebida. Se autoaceitar, né? Então, aqui não funciona pra mim. Então, eu vou pra esse outro lugar. Então, é isso. Mas eu passei anos sofrendo, porque eu queria estar lá no Fashion Week, naquele ano, porque eu queria, tentava, fazia dietas meio malucas. E esse ano você desfilou no São Paulo Fashion Week. Esse ano eu desfilei no São Paulo Olha Fashion o quadril Week. na passarela! Exato, muitas coisas mudaram, a gente vive um momento diferente dentro da moda, então eu tive a oportunidade também de desfilar, e foi uma realização bacana de menina. Hoje os meus sonhos são outros. Mas estar lá agora me fez me realizar, voltar lá atrás e curtir. Agora eu curti. Eu fui pra curtir lá, desfilei tudo, mas eu curti. Era você. Era uma outra... E eu não estava presente sofrer. Ali. Exato, eu não estava sofrendo. Eu estava ali, fui bem recebida, desfilei tranquilamente. Então é muito, muito, muito bom pensar nisso. E até agora eu pensei falei ser bem recebida. Eu cheguei a fazer alguns desfiles, né? Meu foco foi sempre modelo fotográfico, mas eu cheguei a fazer alguns desfiles. E eu lembro que eu tinha uma dificuldade enorme de ser bem recebida nesses lugares, quando eu era mais nova. Porque quando eu chegava lá no estúdio, no backstage, não tinham materiais para me receber. Então, não tinha uma maquiagem adequada. E isso era muito louco, porque quando eu lembro disso, o maquiador, ele veio me maquiar, ele passava qualquer base na minha cara, tipo, a mais escura que ele tinha, eu ficava acinzentada, eu ficava com a pele muito escura, e eu olhava ao redor e via as outras modelos, elas estavam lindas. E eu teria que segurar o meu carão, dar o meu close com aquela cara que, tipo, que não estava adequada. Sim. Era difícil para mim olhar, e vai se você reclamar. Talvez você Afinal, você estava ali. Afinal, agradeça, querida, é a sua oportunidade. Como a gente precisa... Gente, olha, eu acredito que uma síntese aqui do que a gente está falando, como que a gente vai mudar e criar essa autoestima com tudo isso, é conversando. A gente precisa conversar, a gente precisa colocar essa pauta em jogo, sabe? Estão nascendo meninas novas maquiadoras que estão nos assistindo, elas precisam entender que existe a importância que é a mulher saber preta atender também precisa todas. entender que sim, eu mereço uma maquiagem do meu tom, amor. Exato. Não é? O maquiador está preparado, todos os profissionais estão preparados a atender a todos os tipos de mulheres. Tipos de pele, tipos de corpos. Sim. Sabe? A gente traz às vezes só esse recorte, mas são todos os tipos de cabelo, todos os tipos de corpos. A gente tem que... Porque foi o que eu falei, um comentário. Às vezes você passa meses, anos da sua vida, você tá ali. Porque a gente tenta estar em dia, a gente faz a nossa terapia, a gente toma o nosso vinho. A gente tenta ser fitness e saudável. E às vezes um pequeno comentário. Porque a gente já tem a indústria, que é essa gente. Eu já abri mão e já desisti. Quando você fala isso de conversar, eu acho muito importante, rodas de amigo, essa questão da sua rede de apoio.
trazer essa pauta. E trazendo isso de pessoas muito semelhantes, pessoas parecidas com você, pessoas mais de acordo com a sua realidade vão se entender melhor. E quando a gente conversa, quando a gente abre isso, porque às vezes eu sinto que muita gente tem vergonha. Quantas vezes eu acho que posso dizer, não só por mim, você não cismou às vezes com alguma situação que estava acontecendo com você e você se sentiu com vergonha de falar aquilo para alguém. Porque às vezes é uma coisa tão boba. Eu lembro que quando eu comecei a engordar e eu comecei a entender o que estava acontecendo, porque é muito assim, tá acontecendo e você tá tipo tapando o sol com a peneira. E o dia que eu me pesei e que eu olhei no espelho e que eu não me reconhecia, eu queria conversar com alguém e eu não tinha com quem conversar. E eu tinha um monte de amigas, mas na minha cabeça levar aquele problema para alguém era algo que eu pensava, gente, a gente tá no meio de uma pandemia, um monte de gente desempregada, tem muita gente morrendo, eu vou ligar para uma amiga para chorar, para falar que eu engordei, ela vai falar para mim, fecha a boca, marmota. Entendeu? Mas é que isso pode estar vindo de uma falta de saúde mental naquele momento. Exatamente. Porque estava tudo bagunçado. E o corpo fala, ele vai falar em algum era momento. Muito caótico. E eu lembro que quando eu comecei a conversar e falar com amigas e eu comecei eu tive, né? Eu parei, pensei. A primeira coisa que aconteceu, e eu acho que isso é um processo da autoestima, foi: você tá insatisfeita? Que você precisa fazer alguma coisa para mudar. E ali não era uma questão estética, porque a gente estava no meio de uma pandemia, eu engordando muito. A gente saúde, de sobrevivência. Escutava as pessoas falando de gente com sobrepeso. Então ali foi um choque de um dia que eu falei: preciso fazer alguma coisa por mim, pelo meu bem, pela minha saúde, para que eu me sinta... É só gente que vai fazer pela gente. Para que eu me sinta bem comigo. E eu lembro que quando eu comecei a conversar com amigos, muita gente estava passando por isso de: ai, amiga, você não é a única. Também fui me olhar aqui no espelho e eu percebi que eu engordei, eu percebi que tal coisa que eu fazia por mim eu não tô fazendo. Gente, teve gente na pandemia que perdeu emprego, que ficou trabalhando dentro de home office. Eu tinha amiga que não penteava o cabelo. Cada um tinha sua maneira, né, de passar por aquilo, por aquele caos que estava interno, né, de cada um. Eu acredito também que a solução da conversa, porque é só conversando que a gente tem conhecimento, de trazer a pauta em jogo, para que e também trazer as pessoas que entendem do problema para a gente construir soluções juntos. E a educação, o caminho. Né? Eu acho que nós que somos, eu brinco assim, sempre, hoje a nossa faixa etária é a responsável pelas novas crianças que estão chegando. Então, sejam filhos, sejam seus primos, os seus sobrinhos. Eu procuro ser uma influência muito positiva e boa para as minhas primas, principalmente, para que elas não passem pelas questões que eu passei, por exemplo, de cabelo. Eu tenho um sobrinho que tem 8 anos e, nossa, você fala em... Eu sou da época que os menino preto era careca. Porque o cabelo daria trabalho para a mãe, até porque não existiam produtos adequados, a mãe não sabia como lidar com aquele cabelo. Então, raspava, o menino tinha o cabelo raspado, a menina alisava o cabelo ou trançava o cabelo. Prático. E pronto, porque era prático. E eu jamais vou julgar essa geração de pais, porque eles estavam fazendo o seu melhor. Porque ali, naquele momento, era o melhor para essas crianças, porque esses pais estavam trabalhando para dar o melhor para essas crianças. Então, eu acho que tem toda uma construção em volta dessas mudanças, dessas alterações ao longo dos anos. Hoje eu vejo o empoderamento que a gente tem, como ele reflete. Então, meu sobrinho, ele é apaixonado pelo cabelo dele. O meu sobrinho, quando alguma menina tem problema com o cabelo, com aparência na escola, ele é o primeiro a chegar em casa e conversar com a gente de como ele pode falar, o que ele pode falar, como ele consegue ajudar. Mas ele vem de uma geração que prega isso, que fala isso. Então, ali a gente está fazendo um trabalho de autoestima, né, trabalho de autoestima dele desde muito pequenininho. É muito importante hoje, se sua filha é gordinha, se seu filho usa óculos, se tem um filho com cabelo X, de um jeito Y, desde pequeno a gente ir trabalhando e construindo e mostrando também, porque não adianta só você falar para essa criança. Eu acho que o que mais empodera o meu sobrinho ele vê a mãe, ele vê a tia, ele vê a avó, referência, ele vê né? os amigos, ele vê os primos, ele vê crianças parecidas com ele. Então, é óbvio que, por exemplo, uma menininha ali de 5, 6 aninhos que é gordinha, se ela tem mais amiguinhas muito parecidas com ela, se ela tá no meio, se ela abre uma revista e ela vê uma modelo plus size ali, se ela assiste uma novela, a gente acha que isso é besteira, mas não é, gente. É se reconhecer, né, no outro, saber que você pertence à sociedade que vive, ao lugar que está.
E isso que é constrói possível a nossa... chegar, né? Que é possível E chegar, uma que coisa pessoas que como a gente... muito interessante que a Verônica falou, você chegar num lugar e ser aceito. Porque imagina, pra gente que é adulto, quando a gente chega num lugar e sente que a gente tá... Imagina pra uma criança o quanto isso não Já pesa. impacta, né? A gente sabe digerir esse desconforto. A criança tá, né, o adolescente tá ali tentando entender os sentimentos. Mas, quando vocês trazem, as duas trouxeram aqui na fala, a questão de se aceitar, né? De ser aceita no lugar. A mulher também tem uma construção histórica quando a gente fala da mulher. Porque, há não muito tempo atrás, a mulher ela existia como uma subserviência, né? Então, assim, você tem uma questão de você ser bonita, de você estar ali da beleza, por quê? Porque antigamente você tinha que ser o quê? Aceita, não é? E aí vinha o quê? Quem vai me escolher? O marido escolhia as mulheres. Então, quando a gente faz um recorte para a mulher branca, ela tinha que estar ali toda linda, e competindo entre elas para o marido vir escolher. Quando a gente faz o recorte racial também, eu acho que vocês podem falar com mais propriedade, mas também tem uma outra questão, que você tá ali e em muitos casos até de abuso, né? Quando a gente fala, a gente traz esse recorte histórico, que é pesadíssimo, mas a gente não tinha esse poder para reclamar. Porque mulher boazinha porque tinha. Eu acho que isso até hoje, né? É educadinha. Eu acho que isso mulher até não hoje. grita, mulher fala baixo. Eu sempre penso assim nos ambientes, né? Quando eu chego, não é que necessariamente eu quero ser amada. Não quero que todo mundo me ame. Eu quero ser respeitada primeiramente. Se eu chegar num lugar, a pessoa me respeitar a mulher que eu sou, que eu me tornei, que é isso, pronto, acabou. Se quiser gostar de mim também, ótimo. Aí isso é um outro patamar. Entrou num outro quadradinho da amizade. Gostar de mim é um plus e na verdade é um presente, porque eu sou uma pessoa Você tá só perdendo, amor. Você podia estar aqui conversando com a gente. Trocando figurinhas, mas é ser respeitada mesmo, porque é isso, sabe? A gente pegando esse gancho também de quando você chega num lugar, como as pessoas te olham, essa questão da recepção. As pessoas te olham. A Danda falou sobre a escola. Aí a gente, às vezes, não se reconhece muito ali porque não tem muitos semelhantes, dependendo da escola que você estudou. Eu também passei por isso. Aí a gente conheceu o mundo da escola, depois da escola, o mundo black. Que eu acredito que era isso que você estava querendo dizer. Quando a gente se reconhece, anda com outras pessoas parecidas com a gente. Você vai achar sua tribo, né? Você acha onde tá minha turma? Gente de cabelo parecido com o seu, gente linda, enfim, com todo esse movimento, e você se reconhece. Eu transitei muito por esses, a Danda também, porque, enfim, os caminhos que a gente estudou a gente transitou por esses dois lugares. Então, às vezes, chegava em algum lugar que não fosse do movimento, a forma que as pessoas olhavam, a forma que as pessoas faziam mais pouco caso. Isso acontecia. Isso é um fato. Mas você estar ali para falar assim, não, mas eu vou seguir, eu vou fazer, eu quero, esse é o meu trabalho, vocês vão ter que aceitar. E isso não é fácil. Pode acontecer, como aconteceu várias vezes, de chegar em casa e desabafar. Desabar, quer dizer? Desabafar com a minha mãe. Essa coisa que a Danda também falou, de ter em casa essa base. Estrutura familiar, né? É estrutura familiar para qualquer tipo de caso. E eu tinha muito isso na minha casa, né? Com a minha mãe, ela falava, a gente conversava muito sobre isso, das questões na rua. Minha mãe, ela sempre foi uma mulher bem empoderada também, então isso veio muito de casa. E aí é isso, é saber conseguir transitar nesses ambientes todos, sabendo quem você é, sabe? E isso passa, né? Isso parece que transmuta, é uma coisa que sai, é uma energia. Quando você vê uma mulher, né? E quando a gente traz esse recorte, porque vocês estão trazendo muito, você traz uma mulher preta, que tá ali, amor, aqui, eu sei onde eu sou a mulher que eu sou da minha história, e ela tá ali, você consegue, você fala, você não consegue nem chegar, né, numa conversa que não seja ali a altura que ela mereça, que ela tá né, que ela mereça receber. Chega até a assustar, né? Chega até a assustar. Mas esse assustar, na verdade... Porque ninguém segura uma mulher segura. É o desafiar, né? Por exemplo, a gente estava conversando, a Xuxa gravou um podcast em que ela falava sobre essa questão de envelhecer e dela naturalizar, e ela falou, eu sou uma mulher de mais de 50 anos que está envelhecendo e tá tudo bem, eu não quero parecer uma menina de 30. E ela falou,
quando vocês estavam ali ainda tomando todinho, eu já estava na TV. E as Todo pessoas mundo envelheceu. E eu senti que as pessoas ficaram extremamente nervosas e se sentiram desafiadas, porque uma mulher que está envelhecendo simplesmente deu uma entrevista falando que tudo bem envelhecer, que ela se sente bem em estar envelhecendo. Ela naturalizou o envelhecimento, o que, na minha opinião, não deveria mais estar sendo debatido. Porque, assim, a gente sabe que a vida é um processo, a gente aprende isso lá na escola nos primeiros anos. A gente nasce, a gente cresce, reproduz e morre. E muitas vezes nem quer reproduzir. E tá tudo bem também. Então, nasce, cresce e morre, gente. Então, se a gente segue esse processo, a gente vai envelhecer. E tá tudo bem com envelhecer. As mulheres precisam envelhecer. E os homens também precisam envelhecer. A gente precisa naturalizar, curtir e apreciar cada fase da nossa vida. Eu hoje, eu tenho com 34 anos e eu falo que eu não me trocaria para Dandalas de 20. Eu amei ter meus 20 lindo anos. isso, não é? Eu amei ter os meus 20 anos. E apesar das dificuldades, gostei de ter 15, mas a mulher que eu sou hoje, eu não trocaria por nada. Eu gosto do meu ponto de vista, eu gosto das coisas que eu vivo, das vivências, e eu brinco que é o contrário. Se eu pudesse voltar no tempo, eu queria, como a Dandara de hoje, de 34 anos, sentar e conversar com a Dandara de 12, com a Dandara de 15, com a Dandara de 20 e falar uma série de coisas que talvez poderiam ter sido evitadas. Mas eu só sou quem eu sou hoje porque justamente eu passei por essas situações. Exato. Sabe? Mas meu último medo é envelhecer. Vocês que me conhecem sabem, eu amo arredondar a idade. Eu não vejo a hora de começar a falar para as pessoas que eu tenho 35. Ela arredonda tudo. Mesmo sem ter. E eu já falei que quando eu tiver 35 e meio, eu já vou começar a falar que eu tenho 40. Porque eu amo estar amadurecendo. Oi, turminha, que passou dos 40. Tamo junto, hein? Tamo aqui. Eu amo, gente, eu amo fazer aniversário, você sabe muito bem disso. Então, quando eu vejo as pessoas ou assustadas, e tá tudo bem, porque eu sei que a gente vive numa sociedade que te massacra por isso, eu sou aquela pessoa que sempre quer falar pra pessoa, não, é muito legal fazer aniversário, e envelhecer, e a maturidade, e as coisas que você vai viver. A gente também, eu acho que o processo de amor próprio e autoestima, ele também vem muito cercado por a gente começar a apreciar cada fase que você está vivendo. E não é desmerecer. O que você viveu ontem foi lindo, mas o que você está vivendo hoje e o que você vai viver amanhã também vai ser. Cada fase da nossa vida é extremamente importante. Daqui uns anos, quando você for avó, porque os seus filhos vão ser pais, sabe? Você vai ser uma avó incrível, não tenho dúvida, tenho certeza que é porque eu conheço sua mãe. Justamente por toda essa construção, por todas essas coisas que você passou. Então, eu acho que é muito importante a gente passar a apreciar cada fase que a gente vive. Eu acho que é importante pensar nessa questão da cura, sabe? Quando a gente se cura, ajuda as próximas gerações a ficarem mais tranquilas. Mais fortes, né? Então, eu penso muito nisso, assim, porque essas críticas, por exemplo, que a Dana tá falando sobre as pessoas criticarem a Xuxa, ou pessoas que se posicionam a partir daquilo que elas acreditam, que ela tá passando, essas pessoas que criticam, elas não gostam nem delas mesmas. Então a gente precisa entender isso. Então a pessoa, ela vem apontar... amor ali, né? Tá faltando Quando amor ali. Quando tá doendo, tá faltando amor. Não então tem jeito. É isso. Quando, aí eu sempre penso assim, que eu acho que é legal a gente pensar, é sobre o outro. Não é sobre mim. Quando alguém vem e critica, é sobre ele. Não é sobre mim, porque eu tô aqui fazendo o meu papel, que é olhar todos os dias, quer cuidar de mim, quer cuidar do meu cabelo, quer cuidar da minha mãe, quer perceber meu corpo, isso aqui eu gosto, isso aqui não gosto, e é o que eu tô fazendo, é o meu trabalho de formiguinha diário que eu tô fazendo. Então eu não posso deixar que pessoas que eu nem sei quem são, nunca nem vi, vão lá falar o que quiser, porque estão frustradas com elas. Sim. E eu vou deixar isso me afetar? Não posso. Isso é duro comigo, eu não posso. Ainda mais você enquanto figura pública, né? Você levantou uma outra pauta muito interessante aqui, que eu ia até falar sobre isso. Porque a gente ainda é meio anônimo, hora ou outra surge ali um comentário, um familiar desagradável, um amigo, mas eu acho que a questão do amor próprio, saúde mental, de todas essas coisas estarem em dia, você tem quase 600 mil seguidores, então são quase 600 mil intrometidos, que às vezes falta um bom senso aqui em um ou em outro ali, e nem tudo que você lê vai ser positivo.
E eu tenho certeza que tem dias que você acorda e tá tudo bem. E tem dias que você acorda mais pra baixo, que talvez Bate de um jeito não diferente. seja bom. Eu fico imaginando que seja bom você nem abrir pra ler, Amor, né? às vezes eu abro o espelho e não me sinto bem. Não Aí- precisa ninguém falar nada pra mim, não. Eu mesma já não tô me sentindo bem. Isso Eu acontece, mesma já não Então, tô gente. imagina aquele monte de pessoas falando uma série de coisas totalmente desagradáveis, porque eu tenho certeza que você recebe chuvas de coisas muito positivas, mas também, infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira e saber que tem muita gente desagradável. Tem gente que é deselegante, eu falo, tem gente que é deselegante pelo simples fato de ser. Tem gente que gosta de ser deselegante. vê o- Eu vou Gosta chamar as de duas ver o pra caos. pauta da internet, viu? Olha, Vai ter é bem complicado essa questão. E assim, ainda tem pessoas que elas nem se mostram, né? Elas criam uma página e vão lá e falam coisas horríveis. Falta muita autoestima aí, não falta? Falta muito Falta autoestima, muito a pessoa amor nem próprio. aparece. Discriminação, Sim. isso é uma coisa que Sim, passei é muito bastante, é muito sério, assim. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo lá no direct, as mulheradas, e as pessoas me marcam em vídeos de mulheres que estão em processo também de autoconhecimento em relação ao cabelo e tal, que sofreram ataques na internet, vê e tal, olha isso aqui e tal, enfim, a gente tem essa troca lá como uma comunidade. E aí, quando eu olho, né, eu fico pensando, caramba, né, porque aquela mulher, ela estava lá no processo dela, eu vi recentemente até um caso, estava lá no processo dela, estava tentando receber um ataque onde fez ela cair tudo, nada fez sentido para ela. Então é delicado, sabe? Precisa muito as pessoas ao redor perceber, para elas cuidarem, deixa as pessoas, cuida da vida e parar de atacar as pessoas. E vai cuidar de você, vai perceber. Às vezes, a pessoa postou uma foto de biquíni, ela tá com uma barriguinha, ai que ridícula. Para de olhar para isso, vai olhar para você, vai perceber o que você precisa mudar em você, não o que tem que mudar no outro. E eu acho também que parte do processo de autoestima é muito interessante, às vezes, a gente saber onde não nos cabe mais. A internet é muito perigosa e a gente tem que ter um autocontrole disso. Então eu acho que tem dias, se você não tá tão bem, a gente vive uma geração muito viciada, né, do smartphone, do telefone, mas eu acho que tem dias que você anda com uma certa turma e comentários ali dessa galera me ferem. Gente, você não tem que continuar andando com essas pessoas. Ai, tô em um relacionamento e esse meu relacionamento, seja você mulher ou seja você homem, e esse relacionamento sempre dirige críticas duras a mim a respeito da minha aparência, a respeito do meu corpo, a respeito das minhas escolhas, a respeito do meu cabelo. Você não cabe ali. Eu acredito que o autocuidado, ele não tá só no skincare, ele não tá só na terapia, ele não tá só na academia, ele não tá só em você tá indo periodicamente cuidando da sua saúde no médico. É um conjunto de tudo. Eu sempre falo, você tem que cuidar do seu espírito, você precisa cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alma. Então também eu acho que cabe muito a gente saber onde a gente cabe. Então chegou um determinado momento que seja o seu ambiente de trabalho, seja o seu ambiente de amigos ali, de seu lazer. ciclo de amigos, de lazer profissional, porque muitas vezes você também está num ambiente profissional tóxico, você trabalha com pessoas que te desestimulam. Essa questão de amor próprio, autocuidado, ela vem, a gente precisa começar a se cercar, a entender todas as maneiras em que isso nos afeta, em que isso nos rebaixa. Putz, tô em tal ambiente, me faz mal. Tô com fulano, andar com tal pessoa Beltrano, me faz mal. Isso, e saber se retirar disso. Identificar isso. Isso é só o autoconhecimento, né? Então, o amor próprio... Eu acho que é a base. A base. Então, a construção do amor próprio, a construção da autoestima, ela vem com o seu autoconhecimento e a vida fica mais leve. É isso que eu tô percebendo, né? Eu percebo Tô falando aqui por mim próprio, né? Tô falando assim por experiência própria. Realmente a vida fica mais leve. Porque a hora que você vê que você não cabe ali, que aquele ambiente, aquela roupa ali não me serve, sabe? Você diz, tá bom, obrigada, tchau. E vai embora. Tua vida. E tenta não te afetar. E foi o que a Danda apontou várias vezes. Às vezes afeta. Porque a gente é gente. Tem um dia que vai afetar, amor, entendeu? E às vezes sair dessas situações, se libertar disso, às vezes não, né? Sempre é muito difícil. Encerrar ciclos é uma coisa difícil. Não estamos aqui falando que não é dolorido. A gente precisa dizer ter uma... não. Você tem que ter uma força, você tem que tirar uma força que às vezes você olha assim... Você vai até duvidar. Se você consegue. Consigo. Mas você disse uma coisa que é verdade. Quando você saiu dessa situação,
sai um peso das suas costas. E quando você olha pra trás e fala, doeu, mas eu não morri. E passa. E passa. E você se vê fora daquilo e você fala... Aqui, Tô quem bem. sou eu? Porque eles explicam tanta coisa pra gente, tem faculdade de tanta coisa, mas não explicam quem somos nós, né? O que a gente veio fazer aqui? Quem Eu somos? acho que a pra onde gente vai É uma ao longo descoberta da e é vida, sozinha. gente, ao longo É uma da caminhada vida. solitária, Eu né? acho que ao longo da vida a gente vai passar aprendendo quem nós somos até o dia. É. Do dia que você abriu o Você olhinho. entendeu? Aí já acabou, vamos Do lá. dia que você abriu o olhinho e chorou, ao dia que você fechar o seu olho, você vai estar descobrindo coisas sobre porque você. você vai estar se relacionando Você vai com estar pessoas, aprendendo. você vai estar vivendo novas experiências. Novas fases. Então, novas fases. Então, a autoestima, ela tá ligada no relacionamento, no seu trabalho. Eu vou ter autoestima para empreender, autoestima para se relacionar. Então, para você conseguir chegar nesse lugar de ter mais essa confiança para poder fazer, tem que começar aqui dentro. Porque aí eu faço essa reforma aqui dentro, essa transformação aqui dentro, aí eu consigo externar isso pro mundo. Que lindo, é isso, gente. E eu vou dizer aqui um parênteses. Eu não seria, definitivamente, quem sou hoje, na construção da minha autoestima, porque é diária, a gente já viu aqui que tem dias de altos e baixos, então é uma construção diária, sem o suporte de família e amigos. As minhas amigas, assim, a gente precisa ter o suporte. Não dá, amor, tudo bem. É uma luta solitária? Né? Ninguém vai construir sua autoestima pra você, é você. Mas tem ferramentas, né? Tem exemplos, você se reconhece, você discute junto, você chega em solução com pessoas. É muito importante você incentivar os outros, sabe? Eu falo muito sobre isso. Graças a Deus eu vivo num ciclo, voltamos a isso, eu vivo dentro de um ciclo de amigas que as minhas amigas me incentivam, me empoderam. Então, eu acho que esse amor próprio, esse autoconhecimento que eu vou tendo diariamente, as coisas que eu vou entendendo, o que eu quero, quem eu sou, onde eu vou chegar, porque a gente também muda. Talvez a Dandara que se formou em 2014 tinha sonhos muito diferentes da Dandara de hoje, do que eu faço hoje, e também da Dandara do que eu posso querer daqui a 5 anos. Porque a vida é isso, né? E pra mim, uma coisa que é muito importante é isso. Eu sempre falo, se você tem o poder de incentivar os seus amigos, de transformar a vida de alguém, faça. Putz, não custa, gente, não vai custar nada, não vai cair seu dedo. Seu amigo postou uma coisa, você ir lá. Eu brinco que às vezes eu vou na foto das minhas amigas e eu fico comentando. Linda, fada sensata, não que errou, maravilhosa, perfeita. Tem dia que eu falo, eu já tô muito engraçadinha. E, a gente acha que isso é uma bobeira. Não, mas, ajuda às vezes, muito. sua amiga postou uma coisa do trabalho dela, vai lá e incentiva. Seu amigo postou uma nova conquista dele, vai lá e incentiva. Eu lembro que quando há 3 anos atrás eu comprei meu apartamento e pra mim foi assim uma questão, eu fui a primeira pessoa da minha família solteira a comprar um apartamento, porque todas as minhas primas e primos namoraram, noivaram, casaram, então foi meio que um choque assim da minha família. E a gente tem muito padrão, isso, né? De novo. E, gente, isso é uma coisa, se a gente parar pra pensar, na minha cabeça, eu pensava isso, eu não penso em casar tão cedo, então eu pensava, nunca vou ter minha casa. Não é possível uma pessoa morando no Brasil solteira ter renda. Como vai ser isso? Eu pensava, vou morar não moro mais com a minha mãe, vou E morar de aluguel pra pode sempre. comprar solteiro? Quando eu consegui essa conquista, foi muito engraçado e muito bonito, porque eu lembro de vários amigos meus, assim, depois de um tempo que eu postei, os meus amigos falando o quanto eles se orgulhavam de mim. E pra mim foi muito importante. Não que eu precise da validação o tempo inteiro. Mas é uma construção de autoestima diária. Mas, gente, é o potinho do amor enchendo, né? Eu recebia Todo dia, cada mensagem fofa, até de pessoas não tão próximas de falarem que estavam felizes de vendo. E foi engraçado porque eu incentivei. Depois que eu comprei o meu apartamento, outros amigos solteiros também compraram. Porque eles falaram, meu Deus, gente solteira também pode comprar um apartamento e morar sozinha. Exato. As minhas amigas me influenciaram muito também nessa questão, né? Quando eu fui me mudar, e aí a Danda foi, ela, amiga... Morar sozinha. Tem que e ir. tal. E aí ela me deu várias dicas, até porque tem essa coisa de quebrar também esse elo com Não, mas assim, você não vai conviver todos os dias com a sua família, então tinha umas dificuldades. Você tá crescendo, né, amor? Tem que São crescer, fases, tem que fazer. E o que eu tudo. também entendo e respeito, você como mãe vai poder falar melhor que a gente, cortar esse cordão umbilical, né? Porque o pai cria pro mundo, mas não cria.
também, né? Ai, que dor. Vai ser um outro episódio. Ai, meninas, eu tô adorando o papo. Eu quero entregar um mimo pra vocês. Havaianas, Gostamos linda. de presente. Eu amo um presente. Ai, obrigada. Ai, que lindo. Pode abrir? Obrigada, Pode posso abrir. abrir agora? Deixa eu ver o que Olha vocês aqui, ó. ganharam. Olha, Havaianas gente, arrasou. Olha Ah, que linda a isso aqui. minha. Coisa mais... Olha essa. Ai, que não é lindo, essa é fofa? diferente, essa. É Amei. linda, né? Eu amei. Obrigada, Chique, Havaianas. elegante, chique, elegante. Chique, elegante. Pra ser De livre. Havaianas, eu amo. Pra ser livre, leve, solta e colorida. Ai, que Amei. delícia. Vê, me diz ali, aonde que a gente te encontra? Quais são os seus planos, seus projetos atuais para os seus fãs que te seguem? Vocês me encontram lá no Instagram, ve.brito. Lá eu compartilho meu dia a dia, falo muito sobre autoestima, pose e postura para mulheres que querem aprender ali a ativar o poder da imagem que cada uma de nós temos, né? Eu tenho um curso que eu vou lançar online, que eu preparei, gente, tá maravilhoso. E ele vai lançar dia 7 de agosto, então acompanhem lá o lançamento, porque quem quer aprender a fazer um carão, uma postura elegante, para arrasar nas fotos do Instagram, é só vir comigo. Então me seguem lá, v.brito. Maravilhoso para autoestima, amor. É Não sobre. tem jeito, é só vir. Eu quero fazer esse curso, posso? Por favor, Estou você é nele, uma convidada então. especial. Estou nele. E você, Danda, onde a gente te acha? O que você tá fazendo agora? Eu sei que você tá no cinema, né? Tô. Cinema, publicidade, mandei jobs. Dandara com H no final, Lanzini no Instagram. E é isso, gente. Me segue lá. Eu posto poucas coisas sobre o meu trabalho nas minhas redes sociais, mas vocês vão ver como eu sou divertida. Muito bem, Danda, estaremos juntos no curso da V, tá bom? Estaremos. Estaremos Você não vai se juntos. arrepender, é maravilhosa. Não vou. Linda, estaremos juntos. É isso. Obrigada, Eu que meninas. agradeço. Agradeço Um o convite, prazer, amei esse um bate-papo prazer. aqui. Adorei. Espero que isso tenha um alcance e a gente consiga ajudar várias mulheres incríveis. Quem quiser bater papo, chama a gente lá no DM do Instagram, eu vou amar. Amo falar, vocês perceberam? Vou amar dar dicas pra Maravilhosa. vocês. É isso, gente. Muito bem. Amei. A gente Obrigada. continua aqui. Muito bem, obrigada.